Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Bioquímica. Na aula de hoje nós abordaremos justamente sobre bioenergética. Tá? O que nós vimos na aula passada? Nós estudamos sobre carboidratos e lipídios. Tá? Nós vimos o que? O carboidrato ele é uma macromolécula que é obtida através de alguns alimentos, como por exemplo a farinha, o trigo, né? Dentre outros compostos que são, digamos assim, um pouco mais pesados para o nosso corpo. Então, o carboidrato ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. Por que eu digo principal? Porque quando o nosso corpo consome carboidrato, que se transforma depois em açúcar, ele acaba utilizando essa energia, a quebra do açúcar, para gerar ATP. Tá? Na aula de hoje nós aprenderemos sobre o que seria o ATP, que é justamente a moeda de troca de energia do nosso corpo. Então nós vimos sobre carboidratos e lipídios. Lipídios são justamente as gorduras. As gorduras também são fonte de energia. Só que a gordura ela demora mais tempo para ser processada até gerar energia. Enquanto o carboidrato, à medida que você vai ingerindo, ele já está sendo absorvido e está sendo produzida energia para o nosso corpo. Tá? Então, quando a gente fala de bioenergética, vocês têm que levar em consideração o termo energética. Energética justamente vem da palavra energia, de você obter uma determinada fonte de energia. E bio vem de vida, né? O nosso corpo. O nosso corpo nós precisamos também de energia. Só que ao invés de energia elétrica, por exemplo, energia física, posso dizer assim, o nosso corpo ele precisa de uma energia chamada de energia química, que ela é obtida através do quê? Através justamente da alimentação. Tá? Então, quando nós alimentamos, nós vamos fazendo o processo de metabolização até produzir de fato a energia. Essa energia, como eu falei para vocês, ela vai ser armazenada através de uma moeda, que seria justamente o quê? A molécula chamada ATP, que é a adenosina trifosfato. Tá? Que nós vamos conhecer ao decorrer dessa aula de hoje. Tá? Só recapitulando o que nós vimos em nossas aulas até agora, queria que vocês olhassem para cá só para a gente acompanhar. As macromoléculas que nós vimos até hoje nas nossas aulas foi justamente o que? Os sais minerais, a água, proteínas, carboidratos, lipídios. Tá? Como vocês podem observar, na nossa primeira aula nós vimos sobre água, né? A água ela é um dos compostos mais importantes para o nosso corpo. Por quê? Ela é que vai compor 70% do nosso corpo. Nós vimos os sais minerais. Dentre os sais minerais nós temos o sódio, o potássio, o cálcio. São elementos essenciais para a formação do nosso corpo, para manter o nosso processo de homeostasia, né? Aí nós conhecemos os compostos orgânicos, que nós temos as proteínas, né? As proteínas, se vocês observarem que nós falamos nessas aulas, ela é a terceira fonte de energia. Tá? Por que ela é a terceira fonte de energia? Ela só é utilizada quando o indivíduo já está num grau de desnutrição avançado. Porque até então, o nosso corpo ele vai buscar os carboidratos e os lipídios. Em última hipótese, que ele vai buscar as proteínas. Por quê? As proteínas elas são essenciais para a estrutura do nosso corpo. Tá? Por exemplo, cabelo, unha, pele. A proteína está presente em várias partes do nosso corpo estruturais. Energética, como eu falei, ela é a terceira fonte de energia. Ela está presente na defesa do nosso corpo, através da produção, né, dos nossos anticorpos. Nas enzimas, que são substâncias que vão acelerar uma reação, como nós havíamos falado. E através dos hormônios também. Os hormônios como a progesterona, a testosterona, dentre outros hormônios, que também são produzidos por proteínas. Nós vimos também sobre os carboidratos, que já foi na aula passada. O carboidrato ele tem uma função estrutural, também ele ajuda as proteínas na parte estrutural, mas também ele é a fonte energética do nosso corpo, ele é a principal fonte. Quando você come alguma coisa que é doce, ou por exemplo um pão, ou qualquer outro alimento que seja mais assim, às vezes a fonte de energia ela está presente principalmente no carboidrato. Tá? Tudo vai se transformar em açúcar, esse açúcar vai ser quebrado até formar energia na forma de ATP. Na aula passada também nós vimos sobre lipídios. O lipídio é essencial como isolante térmico. Tá? Lembra-se, indivíduos que têm mais gordura são indivíduos que têm menos frio, digamos assim. Por quê? O lipídio vai agir como isolante térmico. Ele vai impedir que o indivíduo possa ter uma troca de calor com o ambiente. Reserva energética. Quando nós consumimos muito lipídio, esse lipídio ele pode ser armazenado em forma de glicogênio, de triglicerídeo. Ele vai ser armazenado justamente quando você não faz aquele uso. Por que a educação física ela tem que estar andando juntamente com a nutrição, por exemplo? Porque quando você consome um alimento,
o corpo ele entende que você vai utilizar essa alimentação para produzir energia para uma determinada atividade. Só que quando entra a parte do sedentarismo, significa o quê? O indivíduo está consumindo alimentação, mas não está fazendo uso dessa energia nos processos físicos. Ele acaba armazenando através de gordura. Então a gordura que se tem localizada ela é justamente o quê? Reserva de energia. O lipídio também é essencial para a membrana plasmática. Nós vimos que uma célula ela é composta por fosfolipídios, tá? São os lipídios que estão ao redor da célula, juntamente com proteínas. Tá? Então, para você ver que a macromolécula ela está presente da estrutura da célula até a estrutura macromolecular. E também nós temos hormônios que são produzidos por lipídios. Tá? Lipídios e carboidratos nós vimos na aula passada. Nós estudamos sobre ácidos nucleicos, sobre vitaminas. Tá? Dito isso, nós vamos entrar na aula de hoje sobre bioenergética. E o que seria bioenergética? É justamente como essas fontes aqui elas conseguem apresentar uma energia para o corpo. Como é que consegue transformar um alimento em energia? Tá? Para a gente conhecer melhor sobre isso, nós temos que compreender a molécula de troca que eu falei para vocês, que é chamada de adenosina trifosfato. Essa molécula é o ATP, tá? Por que é chamado, quando vocês ouvirem falar ATP, é justamente essa molécula aqui. ATP porque ela é chamada adenosina trifosfato. Ela é uma adenosina porque ela contém na sua estrutura uma adenina. A adenina é esse radical aqui que contém na estrutura. Nós temos uma ribose, lembra que a ribose é justamente o açúcar que vai carregar a adenina, tá? E ligado a ela nós temos 3 fosfatos, por isso que o nome é trifosfato, adenosina trifosfato. Cada fósforo desse é responsável por uma carga de energia do corpo. Imagine uma carga de celular, tá? 100%. Se tiver por aqui já está, digamos, 60% da carga. Por aqui está 30%, e aqui está 0%. Então, a adenosina trifosfato é a molécula mais, digamos assim, energética, porque ela tem 3 fosfatos na sua composição. Então, quando o corpo ele faz uso dessa energia, ele vai fazer com que todo o processo vital possa se manter constante. Tanto é que o indivíduo está praticando exercício, de repente ele começa a ter fadiga. Por quê? Está faltando justamente a molécula de ATP que vai manter o processo vital. Tá? Só que essa molécula de ATP ela pode perder um fosfato de acordo com o que ela vai atribuindo esse fosfato para a reação. Por exemplo, ela começa com trifosfato. De repente ela participou de uma reação química em que foi preciso mais o ATP, ela vai ser o ADP, que é justamente adenosina difosfato. Ou ela pode restar somente um que nós chamamos de fosfato, ou podemos chamar também de AMP, que é adenosina monofosfática. Tá? Então, essa estrutura química aqui, ela é essencial para a nossa aula de hoje. Tá? É ela que vai ser formada a decorrer de todo o processo metabólico do nosso corpo. Tá? É o ATP. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de ATP, estamos falando de energia. Tá? A energia química do nosso corpo. Pois bem, como é que acontece esse processo? Imaginem só, você consumiu hoje pão. Consumiu pão. O pão, imagine na parte mais externa. O pão ele vai ser digerido na nossa boca inicialmente. Por quê? Ele é formado por amido. Na nossa boca nós temos uma enzima chamada amilase. A amilase ela tem como função que fazer digerir, triturar, tá? Em pedaços menores, o pão, ou seja, o amido. Só que uma boa parte do pão também ela vai entrar em decomposição no nosso corpo, vai entrar em metabolização no nosso corpo, tá? No nosso estômago, perdão. Então, o estômago também vai sofrer ação de algumas enzimas, como nós temos, por exemplo, a pepsina, tá? Então, todo esse processo é para quebrar o amido, até chegar numa composição bem menor. Essa composição menor dele, que vai ser justamente os aminoácidos ali presentes, as estruturas menores, micromoleculares, que vão entrar no nosso corpo, que vai ajudar no processo de produção de energia. Então aí eu formo a glicose, tá? Então quando você come pão, quando você come farinha, tudo vai se transformar em açúcar, tá? É o açúcar que é essencial para o nosso corpo, tá? O açúcar é essencial para o nosso corpo. Só que o açúcar ele tem um nome chamado de glicose. Existe só a glicose para o nosso corpo para participar do processo metabólico?
Não, nós temos a frutose, nós temos a sacarose, a galactose, são vários tipos de carboidratos, tá? Só que o essencial, mais importante para estudo é a glicose, porque ela que é a principal fonte de obtenção de energia, tá? Então a glicose ela vai entrar no processo no nosso corpo, lá no nossas células, tá? A glicose entrou na célula, ela vai sofrer metabolização, ou seja, falei de metabolização, estou falando de quebra, tá? A glicose foi quebrada. Por que a glicose é quebrada? Pessoal, não é a glicose que vai fornecer energia para o corpo, ela em si, mas sim a quebra dela. Por quê? A quebra da glicose ela consegue produzir energia, tá? A quebra da glicose consegue produzir energia. Pensando dessa forma, a gente pode observar os fogos de artifício. Os fogos de artifício são energias que estão sendo armazenadas. Quando há quebra daquela energia, quando há processo de separação, aí que há os fogos que nós podemos observar, tá? Porque há passagem de um elétron de uma camada para outra, tá? Então, falei de glicose, a quebra dela, ela vai conseguir produzir a energia, tá? De que forma? Ela vai passar por vários tipos de reações. Não é imediatamente você comer um doce e já está produzindo energia. Você vai produzir o carboidrato, ele é mais rápido, só que precisa de alguns processos. Por exemplo, a glicose, para ser quebrada até transformar em energia, ela passa por 10 fases, tá? Que nós chamamos de processo de glicólise, tá? Ouviu falar de lise? Lise significa quebra. A quebra da glicose. A quebra da glicose ela passa por 10 etapas, tá? São 10 etapas que nós vamos estudar na próxima aula sobre justamente cada uma delas. Que uma molécula vai se quebrar, transformar em outra, e outra, até ela chegar numa molécula chamada de piruvato, tá? O piruvato é a glicose separada em duas, ou seja, 3. Se nós formos observar a estrutura química da glicose, ela é formada por C6H12O6, ou seja, são 6 carbonos que são presentes na glicose. Quando ela passa por todo esse processo químico, ela quebra ao meio e ela vai gerar 2 moléculas de piruvato. O piruvato digamos, a glicose ao meio, são 3 carbonos para um lado e 3 carbonos para o outro, tá? Quebrou, produziu energia. Essa energia vai ser utilizada em outro processo que vai entrar no chamado ciclo de Krebs, tá? Ciclo de Krebs nós também teremos uma aula específica para ela. Mais à frente, essa energia vai ser captada e ir para o outro processo que é chamado de fosforilação oxidativa, ou também chamado de cadeia respiratória, tá? Então aí sim ele vai gerar mais ATP ainda para manter as atividades do nosso corpo. Então, nós temos essas 3 reservas de energia, nós temos esse processo que eu mencionei para vocês, é sobre o carboidrato. Mas nós temos também a utilização da proteína e nós temos a utilização também dos lipídios, tá? O lipídio, por exemplo, ele fornece muito mais energia do que o carboidrato, que é justamente a gordura. Mas por que nós não consumimos a gordura em excesso? Porque o carboidrato ele é mais fácil para produzir energia, ele é mais rápido a metabolização dele. Enquanto o lipídio ele vai demorar bem mais o processo. Por quê? Tratando de gordura. Gordura ela demora para fazer a digestão dela, então vai produzir mais energia, só que vai demorar mais. Lembra que eu falei para vocês? Você vai fazer uma prova, seja qualquer prova, leva um doce para colocar ao lado da sua mesa. Na hora da prova você come um pouco desse doce. Por quê? O doce que está ali presente, ele vai produzir glicose. E a glicose ela é metabolizada muito mais rápido e vai ajudar o cérebro a produzir mais energia, tá? Então, todo esse processo, ele tem uma fonte para armazenar energia, tá? Terminou todo o processo, vai se transformar em ATP, tá? ATP é justamente a molécula carregada com energia. Imagine um ATP como se fosse uma bateria de celular. Você tira de um celular e coloca em outro, que é do mesmo celular, e vai conseguir passar a carga para ele. O ATP ele é uma molécula que está estável, ele vai estar carregado com energia. Se precisar de ATP em determinada reação química, porque o nosso corpo constantemente está passando por reações químicas. E para que tenha, digamos, prosseguimento nessa reação química, é necessário o ATP, que é justamente essa energia de troca. Tá? Então a bioenergética ela estuda justamente isso, de que forma que a alimentação pode produzir energia para o corpo. Não é você se alimentou, tudo que você se alimentou vai se transformar em energia. Não. O corpo ele vai especificar, ele vai dizer, olha, somente aquilo ali vai ser fonte de energia. O resto vai ir para a parte da excreção, né? Seja nas fezes ou na urina, vai ser excretado. Vira metabólitos secundários, vira metabólitos que são excretáveis. Como, por exemplo, falou do ciclo da ureia. Eu estou jogando a ureia para ser
expelida do corpo. Tá? Então, recapitulando, bioenergética é justamente quando você consome um alimento, esse alimento vai produzir energia para o seu corpo. Para que vai servir essa energia? Justamente para manter os processos físicos do corpo, como por exemplo, respiração, você conseguir fazer um determinado tipo de exercício, tá? Tudo, você está correndo ali, de repente você ficou cansado, teve uma fadiga, porque está faltando justamente energia, ATP, tá? Então, mas aí, será que eu preciso consumir energia e fazer exercício? Isso é o ideal. Quando você não pratica o exercício após a alimentação, o que acontece? O seu corpo ele vai estar guardando essa energia. Só que a forma que ele guarda é por meio de gordura. Então, quando você vai criando, armazenando as gorduras, nada mais é do que energia que está sendo dissipada em forma de gordura ali. Está sendo guardada, armazenada. Tá? Temos processos inversos, que vai transformar essa gordura em energia novamente. Tá? Nós também teremos uma aula específica para isso. A aula de hoje de bioenergética é justamente para você compreender a parte geral, para que nós possamos especificar cada fonte de energia dessa, como carboidrato, lipídios, proteínas, tá? E como cada um deles leva a produção de energia para o nosso corpo, certo? Então, vocês da educação física, vocês têm que conhecer essa parte porque é essencial, tá? Essencial para que o corpo possa desenvolver atividade. Você não pode exigir de um indivíduo que possa praticar tal exercício físico se ele não consome uma alimentação correta, ele não tem uma boa alimentação rica em carboidratos, em proteínas, para que consiga manter a estabilidade do corpo. Por exemplo, vocês já ouviram falar em cãibra, né? Cãibra é justamente o quê? Quando o corpo está fazendo uma determinada atividade, aí ali naquele momento faltou o ATP. Ou seja, às vezes você está com a perna entrelaçada. Nesse momento não está conseguindo passar sangue corretamente para aquela região. Então algumas células vão sofrer um processo de morte celular. Por quê? Justamente porque faltou ATP para manter a energia lá da célula. Ou então o oxigênio. Vale ressaltar que todo esse processo que eu mencionei para vocês, boa parte dele precisa do oxigênio. Tá? Quando você fala, o indivíduo está respirando, é errado falarmos de respiração para o processo que nós estamos fazendo assim. Ó. Essa inspiração e expiração nós chamamos de ventilação. Ventilação. A respiração, de fato, ela acontece somente dentro da célula. Tá? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma ventilação mecânica. Quando o oxigênio entra no meu corpo, passa pelo sangue, aí sim que ele vai desenvolver a respiração celular dentro da célula propriamente dita, para produzir energia. Tá? Então, tudo isso a gente vai estar aprendendo nas aulas futuras. Eu quero que vocês tenham uma noção agora sobre bioenergética, sobre como se produz essa energia e como ela é utilizada. Tá? Depois nós vamos especificar parte por parte dessa, tá? Até entrarmos propriamente no conceito geral de bioenergética. Qualquer dúvida, eu quero que vocês utilizem o fórum, pessoal. O fórum é essencial vocês utilizarem, por quê? Para a instituição, ela só vai compreender que vocês estão tendo aula se vocês estiverem fazendo uso do fórum, lá o uso da plataforma AVA, e fazendo as suas considerações lá. Por quê? Nós podemos fazer uma aula por vídeo, pelo YouTube, nós podemos fazer uma aula pelo Zoom, mas aí como é que a instituição vai saber que nós estamos tendo aula? Eu quero que vocês participem do fórum, porque também é avaliativo. Coloquem lá as perguntas de vocês. Dia de quinta-feira não mandem mensagem no WhatsApp. Mandem lá no fórum para estar acompanhando, tá? Para estar solucionando essas dúvidas de vocês e dizer que vocês também estão acompanhando pelo fórum, tá? Qualquer coisa, perguntem no fórum. Durante a semana vocês podem mandar até mensagem no WhatsApp, mas não deixem de fazer uso do fórum do AVA, tá? Bom dia a todos e até a próxima aula.